Você já ouviu falar no torneio Pará-Goiás? Nunca nem vi. Que dia foi isso? Lá na década de 1970, esse foi mais um entre dezenas de torneios que serviam para preencher o calendário antes do começo do campeonato estadual e também faturar uma grana extra. E quem disse que só pode ter um torneio por ano? Em 1972, houve 2 edições do torneio. Eu acho que alguém achou que 2 era muito e no outro ano eles fizeram 3. Só por pirraça. Só para ser do contra. Ah, tu não gosta de 2 não? Bora fazer 3. E se tu quiser conhecer tudo sobre esse antigo torneio, é importante que você deixe seu like, se inscreva caso ainda não seja inscrito, compartilhe esse vídeo para pelo menos 9 amigos, porque Pará-Goiás tem 9 letras, e confere o que eu vou te contar depois da vinheta. Você deve saber que o futebol chegou ao Brasil pelas mãos de Oscar Cox, no Rio de Janeiro, e Charles Miller, em São Paulo, pouco antes da virada para 1900, e depois vieram pessoas como Belfort Duarte, que incentivaram a prática do esporte em vários estados, e a partir daí, o futebol de cada estado se desenvolveu de forma completamente separada. Jogos entre equipes de outros estados eram raros, e quando eram marcados, eram atrações. Chamavam muito a atenção do público e era quase certo a boa arrecadação. Apesar que o deslocamento entre as capitais era demorado, cansativo e financeiramente dispendioso. Então, para um time viajar para outro estado, tinha que ser algo muito bem planejado. Antes da criação da Taça Brasil em 1959 e do Campeonato Brasileiro com este nome em 1971, o foco dos clubes era o campeonato estadual, no qual você não fazia viagens muito longas. E havia casos em que o estadual ele se resumia ao campeonato da capital, pois quase não haviam equipes do interior. Só que tinha um problema. O estadual não poderia ser grande demais, ao ponto de deixar a disputa desinteressante e com baixo interesse de público, mas também não podia ser pequeno demais, ao ponto de deixar as equipes meses sem arrecadar nada. Quando este era o caso, era muito comum que a própria federação estadual, ou os clubes mesmo, criassem competições alternativas para dar movimentação à equipe e proporcionar arrecadação, principalmente se chamassem clubes de outros estados, que raramente se faziam presentes naquela capital. O tema do vídeo de hoje é sobre um desses vários torneios que serviu para preencher o calendário, que foi o torneio Pará-Goiás. Se você for um pouquinho bom em geografia, você vai perceber que Pará e Goiás não são estados vizinhos, mas um dia eles já foram. E não pense que o que separou os dois foi a movimentação das placas tectônicas e que Pará e Goiás formavam um tipo de Pangeia. É como se Pará e Goiás vivessem juntos, aí de repente nessa relação surgisse um amante chamado Tocantins, com o qual Goiás tinha uma relação extraconjugal. Acontece que o norte do estado de Goiás se limitava com o Pará. Porém, essa região em 1989 se separou do estado de Goiás e assim foi criado o mais novo estado brasileiro, o Tocantins. Ou seja, Pará e Goiás já foram juntinhos, mas desde 89 não são mais por causa de Tocantins. Se bem que Tocantins se separou de Goiás, então não faz muito sentido dizer que ele causou a separação entre Goiás e Pará. Mas se Pará e Goiás não estão juntos hoje, é por causa de Tocantins. É como se Goiás e Tocantins fossem casados, mas Goiás estivesse botando Gaia em Tocantins, com o Pará. Tocantins descobriu a traição, se separou de Goiás e, para a vingança ser perfeita, resolveu ficar juntinho com o Pará, que não quis mais ter relação amorosa com Goiás, que ficou na mágoa, encontrou outro Goiás e resolveram formar uma dupla sertaneja. Tipo assim, o cara é casado e tem um amante. A mulher descobre, deixa o cara e vai ficar com o amante dele. O cara vai ficar nem com uma, nem com outra. Se Bruno Marrone souber disso, tá pronto o sucesso de 2024. De todos os times que disputaram este torneio, eu achei as informações, menos do Atlético Goianiense. Eu suponho que a história do clube não é bem preservada. Deveria ser, é uma pena. Em 1972, houve 2 edições do torneio Pará-Goiás, sendo a primeira delas disputada entre os dias 4 e 10 de fevereiro, tendo como palco dos jogos o estádio Baianão, em Belém do Pará. Participaram 3 equipes paraenses, o Remo, o Paysandu, a Tuna Luso, e uma equipe goiana, o Atlético Goianiense. E o campeão seria premiado com a Taça Raimundo Fidalgo, premiação em homenagem a um dos dirigentes da Tuna Luso. No dia 4 de fevereiro houve rodada dupla. O Remo enfrentou a Tuna Luso e venceu pelo placar de 1-0, gol de Alcino. Na sequência, o Paysandu enfrentou o Atlético Goianiense e o Papão da Curuzu venceu pelo placar de 5-4, gols de Bené
Moreira, Vila, Gerson e um gol contra do atleticano Dum a favor do Paysandu. Pela segunda rodada, ambos os jogos aconteceram no dia 6. A Tunaluso enfrentou o Atlético Goianiense e o placar foi de empate em 3-3. 2 gols de Bosco e um de Leônidas a favor da Tunaluso. Em seguida, o Remo fez o clássico diante do Paysandu e o placar foi de vitória do Leão Azul por 3-1. Gols de Elias, Carlitinho e Roberto a favor do Remo e de Bené para o Paysandu. No dia 9, abrindo a terceira rodada, houve o duelo entre o Paysandu e a Tunaluso, que terminou com empate em 2-2. 2 gols de Everaldo para o Paysandu e de Cunha e Leônidas a favor da Tunaluso. No dia seguinte, houve o jogo entre Remo e Atlético Goianiense, que terminou empatado em 1-1. Gol de Carlitinho para o Remo. O título ficou com o Remo, que encerrou na primeira colocação com 5 pontos, à frente do Paysandu segundo com 3, do Atlético Goianiense terceiro com 2 e da Tunaluso quarta com 2. Lembrando que na época a vitória ainda valia 2 pontos. No mesmo ano foi disputada a segunda edição do torneio Pará-Goiás. Só que agora os jogos seriam disputados em Goiânia, capital de Goiás, no Estádio Olímpico Pedro Ludovico. E contou com a presença de 3 equipes goianas, o Vila Nova, o Goiás e o Atlético Goianiense, e apenas uma equipe paraense, o Remo. Ao campeão seria ofertado o troféu Odilon Walter Santos, em homenagem ao empresário pioneiro no ramo do transporte de passageiros no estado. A primeira rodada se deu no dia 7 de março com 2 partidas. O Atlético Goianiense enfrentou o Goiás e venceu pelo placar de 2-0. Em seguida, o Vila Nova enfrentou o Clube do Remo e o placar foi de empate em 1-1. Gol de Neves para o Remo. A segunda rodada transcorreu no dia 9. O Atlético Goianiense enfrentou o Clube do Remo e o placar final foi de vitória dos paraenses pelo placar de 2-0. 2 gols de Alcino. Na sequência, o Vila Nova fez o clássico diante do Goiás e o Vila Nova venceu pelo placar de 1-0, gol de Alírio. A terceira rodada aconteceu no dia 12. O Vila Nova duelou diante do Atlético Goianiense e as duas equipes empataram em 0-0. Na sequência, houve o duelo entre Goiás e Remo, que terminou com vitória do Leão Azul do Pará por 2-1. Gols de Reis para o Goiás e de Paulinho e Alcino para o Remo. O Remo ficou com o título após encerrar na primeira colocação com 5 pontos, à frente do Vila Nova, segundo com 4, do Atlético Goianiense, terceiro com 3 e do Goiás, quarto com 0. O time base do Clube do Remo de 1972 era Dico, Mendes, Aranha, Dutra e Lúcio, Dionísio, Hertz, Alcino e Caíto, Peri e Tito. No ano seguinte, 1973, o torneio voltaria não com 2 edições, mas com 3. A primeira edição foi disputada entre os dias 25 de fevereiro e 1º de março, e sediado em Goiânia, no Estádio Olímpico Pedro Ludovico, vindo a contar com a presença de 3 equipes goianas, o Goiás, o Atlético Goianiense e o Vila Nova, e uma equipe paraense, que foi o Paysandu. Ao campeão seria entregue o troféu Irapuã Costa Júnior, uma homenagem ao então prefeito da cidade de Anápolis e que mais tarde seria governador de Goiás pelo partido Arena, que apoiava a ditadura militar. Só para constar. E deputado federal e senador por Goiás pelo partido MDB. 2 partidas se deram no dia 25. O jogo entre Vila Nova e Atlético Goianiense, que terminou com vitória do Vila Nova pelo placar de 2-0, 2 gols de Ari. Logo depois, houve o confronto entre o Goiás e o Paysandu, que terminou com vitória do Goiás por 4-0. Gols de Tuíra, Ulisses, Lincoln e Elinho. Dia 27, e a roda dupla foi aberta com o duelo entre o Goiás e o Atlético Goianiense, que terminou com empate em 2-2. Gols de Adalberto e Tota para o Goiás. Na sequência, houve o duelo entre o Vila Nova e o Paysandu, vencido pelo time goiano por 1-0, gol de Ari. A terceira rodada se deu no dia 1º de março. Houve primeiro o duelo entre o Atlético Goianiense e o Paysandu, e o time rubro-negro venceu pelo placar de 5-2, gols de Moreira e Noé para o Paysandu. Em seguida houve o clássico entre Goiás e Vila Nova, e o time esmeraldino venceu pelo placar de 4-1, gols de Lincoln, Elinho, Ulisses e Lucinho para o Goiás e de David a favor do Vila Nova. O Goiás confirmou o título ao encerrar em primeiro com 5 pontos, seguido pelo Vila Nova, segundo com 4, pelo Atlético Goianiense, terceiro com 3 e pelo Paysandu, quarto com 0. O time base do Goiás de 1973 era Mauri, Triel, Macalé, Alexandre e Cláudio, Matinha, Tuíra, Lucinho e Paguete, Lincoln e Ulisses. A segunda edição do torneio Pará-Goiás daquele ano seria disputada entre os dias 13 e 17 de abril e teria como palco o estádio Baianão em Belém. Contou com a participação de 3 equipes paraenses, o Remo, o Paysandu e a Tunaluso, e um representante de Goiás, que nesse caso foi o Vila Nova. E ao campeão seria entregue o troféu jornalista Edgar Proença, ícone da história do rádio no Pará, chegando a seu nome constar
como nome oficial do Estádio Olímpico Mangueirão e que infelizmente viria a falecer naquele mesmo ano. Dia 13 de abril, e a rodada dupla começou com o jogo entre a Tuna Luso e o Paysandu, que terminou empatado em 0-0. Em seguida houve o duelo entre o Clube do Remo e o Vila Nova, que terminou com vitória do Alvirrubro Goiano pelo placar de 1-0, gol de Curió. A segunda rodada aconteceu no dia 15. Na preliminar, houve o duelo entre o Paysandu e o Vila Nova, que terminou com vitória paraense pelo placar de 2-1, gols de Moreira e Chiquinho para o Paysandu e de Andes para o Vila Nova. Na sequência, houve o duelo entre o Clube do Remo e a Tuna Luso, que terminou empatado em 0-0. A última rodada aconteceu no dia 17. Primeiro, o jogo entre a Tuna Luso e o Vila Nova, que terminou com vitória da Tuna Luso pelo placar de 2-1. Gols de Amorim e China para a Tuna Luso e de Andes para o Vila Nova. Na sequência, houve o clássico entre Remo e Paysandu, que terminou empatado em 0-0. A Tuna Luso ficou com o título ao encerrar na primeira colocação com 4 pontos, seguido pelo Paysandu segundo com 4, pelo Vila Nova terceiro com 2 e pelo Clube do Remo quarto com 2. O time base da Tuna Luso de 1973 era Edson, Marinho, China, Carvalho e Oliveira, Bosco e Antenor, Fefeu, Odilson, Amorim e Gonzaga. A terceira edição do torneio, ainda em 1973, foi disputada entre os dias 2 e 6 de maio, e tendo como palco o Estádio Olímpico Pedro Ludovico, em Goiânia. E contaria com a presença do trio goiano, Goiás, Vila Nova e Atlético Goianiense, e apenas um time paraense, que nesse caso foi a Tuna Luso. Ao campeão seria concedido o troféu Baltazar de Castro, uma homenagem ao então presidente da Federação Goiana de Futebol. A primeira rodada ocorreu no dia 2 de maio. O Atlético Goianiense enfrentou o Vila Nova, e o time rubro-negro venceu o Vila pelo placar de 6-1, gol de Zé Antônio para o Vila Nova. Na sequência, o Goiás enfrentou a Tuna Luso, e o time goiano venceu pelo placar de 2-1, gols de Tota e Adalberto para o Goiás e de Gonzaga para a Tuna Luso. A segunda rodada se deu no dia 4 e foi aberta com o clássico Vila Nova e Goiás, vencido pelo time alvirrubro por 1-0, gol de Tasso. Na outra partida tivemos o duelo entre o Atlético Goianiense e a Tuna Luso, vencido pelo time goiano pelo placar de 2-0. A última rodada foi no dia 6. O Vila Nova enfrentou a Tuna Luso e o placar final foi de vitória paraense pelo placar de 1-0, gol de Fernando Sarapó. Em seguida, o Atlético Goianiense duelou diante do Goiás e o time rubro-negro venceu pelo placar de 2-0. O Atlético Goianiense ficou com o título, ao encerrar em primeiro com 5 pontos, seguido pelo Goiás com 2, pelo Vila Nova terceiro com 2 e pela Tuna Luso com 0. O time base do Atlético Goianiense de 1973 era Lourenço, Cacetete, Paulo, Boca e João Alves, Zé Geraldo e Silvinho, Claudinho, Maurício, Dade e Luizinho. E se tu chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, aproveita agora a oportunidade, clica aqui embaixo no botão inscreva-se. Não esquece de ativar o sininho e se você gostou desse vídeo, deixa aquele super like motivacional agora no final, beleza? Bem pessoal, por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau!